interior de São Paulo, hoje com alguns pontos de lentidão atípicos para o horário. Motorista que está na rodovia Anhanguera, sentido capital, enfrenta lentidão neste momento no trecho que passa por Campinas. Do quilômetro 109 ao quilômetro 105, segundo a concessionária que administra o trecho, por excesso de veículos na entrada para Campinas, há reflexo também de lentidão na rodovia Anhanguera. E a melhor opção passa a ser, portanto, a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só enfrenta lentidão na chegada à cidade de São Paulo. Pela Anhanguera, tem ainda 4 quilômetros de Paraianda, passando por Jundiaí, do quilômetro 64 ao quilômetro 60. E também lá na chegada a São Paulo, do 14 ao 11. Já pela rodovia Santos Dumont, boas condições nesse momento de tráfego para o motorista, lentidão apenas na chegada a Campinas, reflexo do excesso de veículos na Avenida Prestes Maia. Cenário muito parecido com o da Campinas-Mogi, sentido Jaguariúna, Olambra, Santo Antônio de Posse, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, o motorista não enfrenta lentidão. Chegando a Campinas, tem um trânsito mais carregado próximo à CPFL. No corredor Dom Pedro I, o fluxo maior é registrado no anel viário Magalhães Teixeira, já a partir do Trevo de Valinhos, para o motorista que segue sentido Dom Pedro. A rodovia Dom Pedro em si tem boas condições nesse momento, mais cedo o motorista enfrentava lentidão na chegada ao Trevo de Barão Geraldo. Não é o caso agora, tanto a Zeferino Vaz, caminho de quem vem de Paulínia, Cosmópolis, quanto a própria rodovia Dom Pedro I, fluindo bem o trânsito e que assim siga também daqui em diante. Você pode também contar pra gente como está o seu caminho pelo nosso WhatsApp e assim ajudar outros motoristas a se orientarem também das rotas alternativas, dos trechos a serem evitados, de bloqueios que possam estar sinalizados pela cidade. Alguns deles a gente vai noticiando para você também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos girar o time de repórteres porque temos muitos assuntos a colocar em pauta nesta manhã e temos também hoje entrevista sobre cultura. Vamos falar sobre a sessão na Câmara Municipal de ontem que resultou em troca de ofensas e acusações entre vereadores da bancada de esquerda, da bancada de direita, tendo como motivo a parlamentar Mariana Conte, que segue ainda sob comando do governo israelense. Ela estava naquele grupo que foi levar ajuda humanitária para a Palestina, interceptada a embarcação em águas internacionais, e está sob comando de Israel. Nós vamos, inclusive, trazer atualização sobre essa história e também um pedido de abertura de comissão processante que será feito hoje pelo vereador Nelson Osseri, do PSD. Isso por conta da ausência da vereadora Mariana Conte nos últimos dias. A gente vai explicar para você direitinho essa história e trazer pouco desse clima tenso e quente que ficou ontem também na Câmara Municipal da cidade. Antes, nosso time de repórteres a postos para contar para você alguns dos assuntos que marcaram as últimas horas e que seguem ainda em apuração. A Polícia Civil encontrou em Hortolândia uma espécie de lavanderia de garrafas de bebidas. O que isso significa no meio dessa investigação que estamos acompanhando de perto dos casos de bebida adulterada com metanol? Essa seria uma das etapas para a fabricação de vodka, uísque, rum de maneira clandestina. A Polícia Civil de Hortolândia, através da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, localizou uma casa onde garrafas de bebidas alcoólicas eram lavadas e depois transportadas a um outro endereço ainda em apuração. O imóvel foi encontrado no Jardim São Francisco. O proprietário foi preso em flagrante. As denúncias já haviam chegado antes a esse endereço. Suspeita de crime com relação de consumo, em específico de bebidas adulteradas ou clandestinas, e os investigadores localizaram a casa com diversas bombonas cheia de produtos semelhantes à soda cáustica. Milhares de garrafas já acondicionadas em caixas de papelão, prontas para distribuição
e tampas também. O repórter Guilherme Selegato acompanhou essa apuração, conversou com o Dr. Fernando Periolo, delegado da DIG, à frente desse inquérito, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa etapa de investigação, que pode também ser um elo para um crime ainda mais grave. Guilherme. Neste imóvel, no Jardim São Francisco, os agentes descobriram uma linha de produção com milhares de garrafas e tampas que foram encontradas no local. Boa parte dos itens já estava em caixas, prontos para serem distribuídos. Além de equipamentos feitos pelos responsáveis, a atividade ilegal era realizada em um espaço sem nenhuma condição sanitária adequada, água completamente suja e misturada com produto químico. Tudo para limpar os itens. Além do proprietário, que foi preso em flagrante, pelo menos mais 5 pessoas atuam no local, mas não foram encontradas. A polícia descobriu que aqui funcionava apenas como uma limpeza dessas garrafas. Os suspeitos usavam essa máquina artesanal para fazer todo esse processo. A garrafa suja passava por esta haste com borracha, logo depois de ser limpa em uma água com condições completamente insalubres, e depois por essa escova para que o rótulo fosse retirado. E aí, com a garrafa já limpa, eram empilhadas neste espaço para que a distribuição fosse feita para estabelecimentos da região. Ele fala que ele aluga aquele local, recebe mediante Pix. A gente já identificou a pessoa que faz esses pagamentos. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária, que também deu apoio à operação. O material foi recolhido e descartado em um local específico por um órgão responsável. Para a polícia, um grande esquema foi desarticulado, principalmente por ter a suspeita de que o destino final dessas garrafas seria para locais que fazem adulteração de bebidas alcoólicas, principalmente com o uso de metanol. Você pode ver que são garrafas de uísque, garrafas de gin, de marcas famosas, né? E a única providência aí é a falsificação posterior. É certeza absoluta que isso aí seria levado para algum local onde seria praticado o invase para venda clandestina, falsificação dessas substâncias. Esse é o Dr. Fernando Periolo, delegado da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, responsável também pelas investigações em Hortolândia, local onde agora segue a investigação para saber qual o destino dessas garrafas. Pegar a garrafa na rua e limpar é um crime? Não. Reutilizar esse material de maneira clandestina sem saber que produto está sendo usado para a limpeza das garrafas passa a ser um crime contra o consumo, passa a ser um crime contra a saúde pública. Por isso, também a investigação entra na mesma linha dos outros trabalhos que estão sendo realizados para tentar encontrar as fábricas que estão não apenas utilizando marcas internacionais, utilizando rótulos semelhantes para um crime de pirataria, mas mexendo diretamente com a saúde pública, algo muito grave, algo muito sério. E, infelizmente, continuam acontecendo casos confirmados de mais mortes em função da ingestão de bebida alcoólica com metanol. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, confirmou na noite de ontem a morte da jovem Bruna Araújo de Souza, de 30 anos. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo após ingerir um drink com vodka. Em nota enviada ao Grupo Bandeirantes, a Prefeitura de São Bernardo confirmou que Bruna morreu em decorrência de intoxicação por metanol. O óbito da jovem é o único caso confirmado de contaminação. Os demais casos foram atendidos na rede hospitalar de urgência e emergência pública e privada no município. Isso falando de São Bernardo do Campo, não do estado todo. Segundo a Prefeitura, a Bruna faleceu após a adoção de um protocolo de cuidados paliativos. A medida foi tomada pela equipe médica em conjunto com a família da paciente. A administração se solidariza com os amigos e familiares e reforça que, enquanto esteve internada, ela recebeu a melhor assistência possível. Até ontem, a Vigilância Epidemiológica já havia recebido 78 notificações de suspeita por contaminação de metanol.
Uma já confirmada, sendo 6 óbitos e 72 pacientes atendidos na rede hospitalar de urgência e emergência, casos ainda em investigação. Ontem também o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou em entrevista coletiva que a perícia feita pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica confirmou a presença de metanol em bebidas de 2 distribuidoras do estado. Entrevista coletiva feita ao lado do governador Tarcísio de Freitas, em que o secretário afirmou que os locais foram alvos de operações, isso na sexta-feira, para essa investigação que se tornou uma das prioridades no Brasil. São 17 requisições, segundo o secretário, em 13 boletins de ocorrência distintos. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, com o resultado da perícia é possível confirmar a origem da bebida que causou a morte já de uma pessoa, e não estamos falando do caso mais recente da Bruna. No sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou até então a segunda morte por intoxicação causada por bebida adulterada. A vítima é Marcos Antônio Jorge Júnior, de 46 anos, que morreu no dia 2 de outubro. Então estamos falando de 3 vítimas fatais confirmadas. Marcelo Lombardi, de 45 anos, que segundo a família comprou uma bebida numa adega para beber em casa. Segunda morte confirmada, a de Marco Antônio Jorge Júnior, de 46 anos, no dia 2 de outubro, depois de ser internado em estado grave. E agora a terceira morte confirmada de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos. Outros estão ainda em investigação. O governador Tarcísio, que diz que a contaminação com metanol tem afetado bebidas destiladas caras, como o uísque, chegou a citar algumas dessas marcas. Por não ser adepto a bebidas alcoólicas, o governador fez uma brincadeira, disse que iria se preocupar quando adulterassem a Coca-Cola. Está sendo criticado por isso, muita gente entendendo que não era o motivo para tal brincadeira. O governador fez essa brincadeira e até então, até o momento, não veio a público dizer se arrependeu ou não. Mas a frase foi: quando falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar. Esperou até uma resposta da plateia ali, mas não obteve, não teve ali aquela risada tradicional de quando o político costuma soltar qualquer piadinha, sempre tem alguém próximo para dar uma risada. Nesse caso o pessoal ficou meio, eita, é isso mesmo, governador? Vai para essa linha? E ele está sendo muito criticado e, por outro lado, também muita gente entendendo que há um exagero e uma perda de foco no que realmente é importante, que é a investigação que vem dando resultado nesses últimos dias. 10h16, fiscalização que passa por adegas, locais que também se tornam muitas vezes cenas de crime e de violência. E foi o que aconteceu em uma adega na cidade de Hortolândia. Uma discussão motivada por ciúmes terminou com uma pessoa morta e outra ferida. O caso aconteceu no fim de semana, mas uma das vítimas permanece hospitalizada. A Laís Peçanha vai explicar pra gente mais detalhes sobre essa confusão e o que a polícia já conseguiu investigar até agora. O principal suspeito do crime está preso, mas ainda tem muito a ser apurado e há uma torcida para a recuperação de quem estava também nessa confusão e acabou sendo vítima de uma facada. Laís Peçanha, no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. De 34 anos que foi esfaqueado na tarde de sábado continua internado aqui no Hospital Mário Covas. Ele passou por cirurgia, mas ainda está na UTI. Segundo informações, a briga aconteceu na Rua Armando dos Santos, no bairro Jardim Nova Alvorada, e envolveu 3 pessoas que estavam então neste bar. Um homem de 40 anos que levou várias facadas e morreu na hora, e este outro homem de 34 anos que levou 2 facadas. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e foi encaminhado aqui para o Hospital Mário Covas. A Polícia Militar esteve no local e prendeu em flagrante o autor dessas facadas. Segundo algumas pessoas que estavam ali no bar no dia desta briga e que não quiseram se identificar, a motivação foi por causa de ciúmes de uma mulher.
O homem de 34 anos que foi esfaqueado na tarde de sábado passou por cirurgia, mas continua internado aqui no Hospital Mário Covas em estado grave. Segundo informações da polícia, 3 pessoas se envolveram nesta briga. Um homem de 40 anos que foi esfaqueado e morreu no local. Este outro homem de 34 anos que levou 2 facadas e está aqui no Hospital Mário Covas. Ele foi socorrido ainda no sábado pelas equipes do SAMU que trouxeram ele para cá. O autor, destas facadas foi preso em flagrante. O crime aconteceu então em uma rua no bairro Jardim Nova Alvorada, na rua Armando dos Santos. A polícia militar esteve no local e agora vai apurar, Heitor, as causas aí desta briga. Mas, segundo informações de pessoas que estavam no bar e que não quiseram se identificar, a briga teria começado por ciúmes de uma mulher. A gente continua acompanhando este caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. É com você, Heitor. Muito obrigado, Laís Peçanha. Daqui a pouco a gente segue girando as informações também que marcaram as últimas horas em Campinas. Tem uma operação da Polícia Federal que a gente vai contar para você também acontecendo nesta manhã. Equipes nas ruas e um trabalho de uma operação chamada Connectors. Combate à importação irregular de aparelhos eletrônicos de alto valor por meio do Aeroporto Internacional de Viracopos. Assunto que a gente conta ainda hoje para você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Não sei, eu tô com o sentimento de que o tempo tá passando tão rápido. Mal entramos no mês de outubro, já estamos quase chegando à metade dele, dia 7 hoje. O que não muda é essa condição do tempo. As temperaturas continuam altas em Campinas. Estamos na primavera. Agora, 10h20 da manhã, os termômetros já na casa dos 28 graus. Sensação térmica um pouquinho mais baixa porque o vento está um pouco mais forte. Eparrei 19 km por hora. E a umidade relativa do ar em 56,6%. Nath Luquezzi, conta pra gente como é que vai ser essa terça-feira. Ontem até tinha uma possibilidade de chuva que não veio, não se concretizou. E hoje? Tem cheirinho de chuva no ar, Nath? Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Tem cheirinho de chuva no ar porque uma nova frente fria chegou ao estado e essa terça-feira provavelmente será marcada por chuvas intensas. Além das chances de chuvas intensas, Campinas também terá queda nas temperaturas até sexta-feira. Para hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens, a máxima para hoje 27 graus. O cenário começa a mudar amanhã com sol, nuvens, pancadas de chuvas à tarde, mas o grande destaque será das quedas nas temperaturas, já que para amanhã a mínima aguardada será de 16, hoje a mínima foi 18, e a máxima para amanhã 23 graus, então uma queda acentuada em relação ao dia de hoje, que a máxima será 27. Inclusive a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a passagem dessa frente fria que eu comentei, que deve provocar pancadas de chuva forte, rajadas de ventos, quedas de raio e de granizo entre hoje até sexta-feira, dia 10 de outubro, em diversas regiões do estado, inclusive Campinas e Sorocaba estão aí em alerta amarelo. Segundo os meteorologistas, há condições para temporais e acumulados elevados durante esse período. Por conta desse cenário, a Defesa Civil, claro, orienta atenção redobrada, já que há riscos de transtornos como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvore. Então, a população deve acompanhar os alertas que vão sendo emitidos ali pelos canais oficiais da Defesa e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos. Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. 10h22, nós vamos para um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes. Nesse final de semana, Campinas vai receber um show que é um show que eu tenho certeza que vai mexer com diferentes gerações. Principalmente com gerações de pai e filho. É o show que reúne no mesmo palco Almir Sater e Gabriel Sater. A inspiração e o resultado de um dos principais nomes da música brasileira, de um dos principais nomes da música caipira. E a gente vai falar sobre esse assunto com um desses artistas aqui também no Manhã Bandeirantes. E ainda hoje
nós vamos trazer as polêmicas na sessão da Câmara Municipal que pode ter hoje a abertura de uma comissão processante. O caminho para um processo de impeachment. Mais uma vez, Campinas se debruçando sobre esse assunto. O motivo? A viagem da vereadora Mariana Conte para o Oriente Médio. A gente vai explicar os posicionamentos de quem pede a cassação e de quem acha tudo isso um grande absurdo, que, olha, foi uma troca de acusações para lá e para cá que a gente vai contextualizar para você ainda hoje aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas suspendeu a execução de todas as emendas impositivas previstas ao Hospital Irmandade de Misericórdia, com exceção das relacionadas à assistência direta à população, após uma denúncia feita ao Ministério Público sobre um suposto esquema de rachadinha. Segundo o relato, na denúncia feita por um funcionário da Câmara Municipal, foi estabelecida uma espécie de rachadinha para que os vereadores recebessem parte dos recursos destinados à entidade de saúde, com pagamento de percentuais variando de 10% a 20% do valor repassado por meio das emendas. A denúncia aponta ainda que a Irmandade recebeu quase 12 milhões de reais em 2024 e mais de 13 milhões de reais em 2025. A Câmara Municipal de Campinas informou que as emendas impositivas foram aprovadas no final de 2021 e passaram efetivamente a valer a partir do orçamento do ano de 2023. Entre as providências iniciais após a denúncia, o promotor de justiça exigiu cópias de todas as emendas parlamentares impositivas, executadas e efetivadas destinadas à Irmandade de Misericórdia de Campinas, nos anos de 2024 e 2025. Ele pediu também informações comparativas dos valores globais disponibilizados no mesmo período, via emendas impositivas a todas as entidades conveniadas do município para atendimento via SUS, além da especificação dos valores destinados por cada vereador a cada entidade. Em 2025, 23 parlamentares indicaram emendas impositivas, somando 13,7 milhões de reais. No ano passado foram realizadas 32 emendas, que totalizaram 11,9 milhões de reais. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Vem aí, a primeira corrida Track and Field no Cambuí, um evento exclusivo que une a sofisticação do bairro mais charmoso de Campinas ao estilo de vida ativo e seleto da Track and Field. Uma experiência única, com largada, chegada e ativações no Teatro de Arena do Centro de Convivência. Será no dia 9 de novembro, com percursos de 7 km e 14 km. No pós-prova, os atletas serão recebidos com banheiras para imersão no gelo, massagens, bota de compressão, DJ, gravação de tempo de prova na medalha e muito mais. Inscrições, acesse o aplicativo da TF Esportes. Primeira corrida Track and Field no Cambuí. Não fique de fora! Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência.
audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos. Você participa conosco do nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a sua mensagem pelo WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. A Nath Luquezzi vai contar pra gente agora o que está acontecendo lá na Lagoa do Taquaral. Tem uma movimentação ali próximo à Caravela. É isso mesmo? Está acontecendo algo? É uma obra? Explica para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes o ponto da Lagoa do Taquaral das Caravelas. Ele também é um local turístico, é um local onde a criançada vai lá para conseguir conhecer um pouco da história do Brasil. Mas o que está acontecendo nesta terça-feira por lá, Nath? É porque a partir de hoje a caravela da Lagoa do Taquaral vai passar por manutenção e ficará fechada para visitação durante 40 dias. O custo da obra é de cerca de R$90 mil. A manutenção periódica é fundamental para que a estrutura se mantenha em boas condições e continue a ser visitada pelos frequentadores do parque. A caravela é réplica da nau Anunciação, do navegador explorador Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500 e é um dos pontos altos da visita na Lagoa do Taquaral. Antigamente, ela permanecia na água dentro da lagoa e aberta aos visitantes. Em 2013, depois de anos fora da água por estar deteriorada, passou por completa restauração, finalizada em 2014. A partir de então, a caravela passou a permanecer fora da água em um deck, agora com bancos, para que os visitantes possam prestigiar a bela vista da lagoa. Depois da manutenção, então, depois desses 40 dias, a caravela volta a abrir de sexta a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. As escolas podem agendar visitas e a entrada é gratuita. Às 10 horas e 30 minutos, 10 horas 30 minutos, Manhã Bandeirantes, portanto, trazendo o que de mais importante acontece também na região metropolitana de Campinas. Deixa eu contar para você sobre a operação que acontece agora por parte da Polícia Federal e que tem como objetivo combater a entrada ilegal de produtos eletrônicos pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido na cidade de Santos, no endereço vinculado a um dos principais investigados. A medida foi expedida pela 9ª Vara Federal de Campinas. As investigações apontam que o grupo criminoso teria importado um container contendo aparelhos de telefonia móvel avaliados em mais de 3 milhões de reais. Para isso, eles utilizaram documentos fraudulentos. Isso disfarçava o conteúdo e reduzia a tributação devida. Nos registros alfandegários, a carga era declarada como composta por conectores eletrônicos, avaliados num valor muito inferior ao real. Então é como se eles dissessem que estavam trazendo cabinho de carregador, como se estivessem trazendo cabo UBS, capinha de celular, quando na verdade estavam trazendo aparelhos que não pagavam o devido imposto. Isso foi descoberto. Isso foi identificado num trabalho de investigação da Polícia Federal aqui de Campinas e agora a investigação amplia, a apuração segue para outros rumos, inclusive para a cidade de Santos. Às 10 horas e 32 minutos, tá lá, aguarde, estamos entrando no Microsoft Teams, eles estão aguardando, portanto, alguma situação aqui de Campinas. Me manda o link de novo, por favor, Leandro, para a gente agilizar a entrevista que temos programada também para esta edição do Manhã Bandeirantes. Enquanto isso, você, meu ouvinte, você, participante do nosso Manhã Bandeirantes, também tem o seu espaço pelo 19 97102 1493.
Deixa eu agradecer aqui as mensagens que vão chegando, como por exemplo, bom dia Bandeirantes, Jamison, de Nossa Senhora do Socorro no Sergipe, olha que bacana. Nossa Senhora do Socorro, cidade de Sergipe, acompanhando a gente pelas plataformas digitais do Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes Campinas. Também conosco o Anderson Renato, acompanhando a programação. As mensagens que chegam aqui, deixa eu ver quem é que está divulgando. Essa aqui é uma mensagem de divulgação do esporte, mas também antecipo para você que teremos o telão do DEB 212 na rua São Luís do Paraitinga a partir de meio-dia no próximo sábado para acompanhar o DEB 212 que a Band transmite para você. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto também. A mensagem chegando aqui também do Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Muitos anos já faziam que eu e meu filho não nos sentávamos juntos no DEB, mas dessa vez ele resolveu sentar nas cadeiras cativas comigo, vai ser emocionante. Então a gente vai se encontrar por lá, viu, Marco? Já dá aquele oi, aquele salve, que estaremos lá também na transmissão da Band. Vinícius Abaca vai cobrir as coisas da Ponte Preta e estaremos lá para acompanhar o Guarani num dos derbys mais importantes dos últimos anos, talvez da história desta rivalidade de Campinas. Sábado é um dia quente aqui na cidade. Sábado é um dia também movimentado para a cultura, porque um show muito aguardado pelos fãs aqui de Campinas vai acontecer no Royal Palm Hall, sábado, dia 11 de outubro, a partir das 8 horas da noite. É o show Pai e Filho. No palco, Almir Sater e Gabriel Sater. Dois nomes que dispensam apresentações. Almir Sater, uma referência na música brasileira, e Gabriel Sater, que também tem o seu trabalho como ator. Ficou muito marcado pelo papel do peão Xerel Trindade na novela Pantanal, exibida pela Globo em 2022, indicado ao Grammy Latino de 2023 pelo álbum Eva Doce, e nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Gabriel Sater, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, Heitor. Obrigado pelo espaço, por falar tão bem da gente no início aí. Muito feliz de levar a turnê Pai e Filho para Campinas, viu? Cidade que eu tenho um carinho enorme. Você já se apresentou em vários locais do mundo, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal. Agora, cantar no interior de São Paulo, a música caipira, ela tem um sabor especial, Gabriel? Sem dúvida alguma. Amo São Paulo, né? Sou paulistano de nascimento e tenho esse privilégio de poder levar minha música, minha arte para esse estado que nos recebe tão bem, né? E bacana, cada cidade tem sua identidade, tem sua maneira de receber cada show. É sempre muito, muito feliz quando acontece esses encontros, ainda mais agora com meu pai, né? Todo momento assim, radiante, solar, vibrando cada dia. Todo dia eu acordo aqui rezando, agradecendo e pedindo muita saúde para a família inteira, para a gente conseguir levar essa emoção que a gente está sentindo, essa felicidade que a gente está sentindo com esse projeto para o público. Você tem uma carreira solo já de sucesso, consolidada. Você já disse em entrevistas anteriores que o seu pai sempre te incentivou a fazer o seu próprio caminho, a ter a sua própria história, mas chega um momento em que pai e filho se encontram no palco. Qual foi o estalo, qual foi aquele gatilho de pai, acho que chegou a hora da gente revisitar sua obra, apresentar o meu trabalho e juntos fazemos esse show pai e filho. Em que momento teve essa conversa e essa decisão de que a turnê poderia rodar o Brasil? Olha, tudo começou em Pantanal, né? Porque a gente pôde trabalhar junto de uma forma intensa, criamos aquele duelo, né? Que ficou um duelo que o público recebeu muito bem na novela Pantanal, no remake, né? E a partir dali a gente viu que juntos, com o tempo, a gente consegue apresentar novidades que vão interessar muitas pessoas, né? Aí fizemos um show juntos ano passado, que foi o show piloto que deu certo, que trouxe à tona realmente a ideia da turnê. Só que o grande responsável por isso é o Mark Chrysler e a Groove, que estão realizando de uma forma primorosa, né, essa turnê que vai até para fora do país. Então, assim, eu agradeço muito ao Mark, que nos deu essa condição de sonharmos, eu e meu pai juntos, né, e agora começarmos a realizar
esse sonho, né? Como você falou, acho que o Renato Teixeira define muito bem uma composição que a gente fez junto até, eu e Renato Teixeira e João Gaspar. Tudo nessa vida está para começar. Quando for a hora, assim será. Então você vê, eu tô com 25 anos de caminhada musical profissional, Heitor, e agora tô começando, parece que tudo de novo, né? Ao lado do meu mestre e pai. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes está conversando com Gabriel Sater, artista que estará em Campinas no sábado, ao lado do pai, Almir Sater, nesse show intitulado Pai e Filho no Royal Palm Hall. Bom dia, e você citou Pantanal e eu fico muito curiosa para saber como é que foi o processo de Pantanal e qual que foi o desafio, né, de você interpretar o mesmo personagem que o seu pai em um remake, em uma outra era e sendo uma pessoa diferente. Como que foi? Ele deu os pitacos? Queria entender um pouquinho sobre esse processo desse personagem. Pergunta maravilhosa. Sem dúvida, meu pai sempre dá muito pitaco, e pitaco bom, né? Para Pantanal não foi diferente, porque qualquer projeto que eu vá fazer, eu falo com meu pai. E sempre quero saber as suas opiniões. Ele é um artista já consagrado, uma lenda viva, né? Ele não gosta que eu falo assim, mas estou falando não sendo como filho, tá, gente? Falando como profissional e, né, parceiro profissional que somos agora também. E realmente tudo que ele me fala, eu escuto, quero evoluir a partir das suas opiniões. Pantanal não foi diferente, porque ele é um pantaneiro legítimo, então muito me ensinou. E claro, quando eu passei no teste, né, fiz um teste para passar, para fazer esse personagem tão almejado por mim e por tantos, moramos junto no Pantanal ali. Eu, 50 dias antes de começar a gravar, fui morar com meu pai na fazenda para realmente, em loco, absorver toda essa atmosfera pantaneira. Fui criado no Pantanal com meu pai também, né, porque eu nasci em São Paulo, mas fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então todas as férias, desde os anos 90, 91, eu passava férias com meu pai no Pantanal. Então temos essa ligação com o Pantanal genuína, né? E eu, graças a ele, né? A preparação foi muito intensa, Nath, muito intensa. E, da minha parte aqui, contratei professores de atuação, que foi a Érica Altmaia, contratei João Gaspar, que é meu grande braço direito nas produções musicais, até compus um disco, né, antes de Pantanal, com toda essa inspiração pantaneira, né? E quanto ao personagem do Xerel Trindade, muitas pessoas me ajudaram, né? Tanto os diretores quanto a Andréa Cavalcante, nossa coach, nossa preparadora de elenco do projeto, né? E muito estudo, muita conversa, muitas referências e, claro, muita opinião do meu pai, mas sempre com aquele olhar de trazer algo novo para o personagem, porque eu sentia que tinha essa possibilidade de trazer novas cores, tanto para o peão misterioso, tanto do lado sobrenatural, nos momentos que ele recebia as entidades, né? Então acho que foi um processo muito difícil, que realmente me tomou por completo. Não fiz shows praticamente naquela época, só no final da novela praticamente que eu voltei para os shows, assim. Então foram praticamente 2 anos de Xerel Trindade, que eu sinto muita saudade até hoje, viu? Gabriel, a gente vê dos últimos 30 anos, pelo menos, para cá, a música sertaneja ganhar outros tons, outros ritmos, uma cara mais popular e uma enorme discussão entre aqueles mais tradicionais sobre a música raiz, a música que realmente fala da vida no campo, que é muito do que estará no palco no show Pai e Filho também no próximo sábado. Como é que você vê uma nova onda de uma música dita sertaneja e como equilibrar o clássico, o raiz, o tradicional com o moderno para as novas gerações conhecerem a poesia que Almir Sater trouxe ao longo da sua carreira, mas sem perder também o novo que as gerações atuais buscam na música sertaneja? (10h41). Heitor, desculpa, tá cortando um pouco sua pergunta. Não consegui entender ela por completo. Resumindo, como é possível hoje equilibrar uma nova geração que busca novos estilos dentro do sertanejo com o tradicional, com o raiz? Dá match, dá jogo, dá encontro entre a tradição de Almir Sater com um sertanejo cada vez mais pop, mais popular? É possível chegar a um equilíbrio para novas gerações conhecerem dessa nova música? Acho que perdemos o contato com Gabriel Sater, infelizmente. Enfim, vamos tentar reconectar para a gente ter também, pelo menos, uma despedida aqui com o nosso ouvinte. E interessante, né, Nath Luquezzi, como
há uma tradição na música sertaneja, e Almir Sater é uma dessas lendas vivas, mas a gente vê novas tendências, novas músicas. E Gabriel, acho que já me ouve, já está conosco novamente na linha? Então, só resumindo a questão, como é que você vê a nova música sertaneja, que também se debruça sobre aquilo que Almir Sater produziu lá atrás, e é possível encantar novas gerações e trazer algo próximo do que hoje é tratado como popular, mesmo com a música raiz? Sim, acho que é muito natural as evoluções em cada linguagem musical, se você for analisar assim especificamente, né? Meu pai é uma grande referência, e falo isso mais uma vez, não como filho, mas assim, pelo que eu ando por esse país, o carinho que as pessoas têm com o trabalho dele, ele já está num legado, está num Olimpo musical, né, de mais de 50 anos de carreira, que realmente inspira gerações, né? E eu sinto que cada um tem que, de fato, ele fala muito bem sobre isso, e eu reitero essa intenção de cada pessoa sabe o seu caminho em relação ao que te faz feliz na hora de tocar uma música. Claro que a gente vê trabalhos que a gente sabe que são mais comerciais, que tem uma outra finalidade, né? Já na minha família, sempre busquei a arte no seu mais alto nível, né? Sempre busquei a emoção em primeiro lugar, mais do que qualquer técnica, embora estude violão, viola, né? Todos os dias, parte técnica muito aprofundada. Mas sinto que qualquer linguagem musical, pela quantidade de informações que temos hoje em dia, por conta do mundo globalizado, pelas suas influências, a facilidade de materiais que a gente tem, é natural que ocorram, sim, essas fusões, essas evoluções. Isso não quer dizer, às vezes, que aquilo que vai evoluir vai ser maior ou menor do que certos clássicos do passado. Por isso que eu sou um grande apoiador de regravar clássicos que foram, né, eternizados em outras gerações, para que novas gerações possam ouvir e com isso, né, se emocionarem também com músicas, por exemplo, de Elpidio dos Santos, que eu via gravar agora no meu álbum mais recente, foi indicado ao Grammy também, o Faróis do Sertão. Regravei Você Vai Gostar, a famosa Casinha Branca, né? E muitas pessoas falaram, poxa, mas essa música já foi gravada por fulano, por ciclano. Mas é justamente por isso. A nova geração não pode esquecer dos clássicos sagrados que nos motivaram, que nos inspiraram, né, até hoje em dia. E acho que hoje em dia a nova geração, às vezes, poderia curtir um pouco mais esse passado também e trazer com novas influências, né? Mas cada um tem seu cada um, é muito complicado falar pelos outros. Acho que a linguagem ela tem essa maneira de evoluir a cada dia, a cada ano, a cada geração, né? Por conta de muitas informações. E o céu é o limite mesmo, viu? E a gente tem escutado muito o termo, né, Nepo Babies, inclusive a Sasha falou sobre isso e disse que o que importa é o que ela fez com as oportunidades que ela teve na mão, que muitos pegam e não fazem nada. E você, como disse, foi indicada ao Grammy Latino ano passado. Isso te posicionou de uma maneira diferente dentro de você e também perante o público? Sem dúvida alguma, uma indicação ao Grammy é um sonho de longa data. Eu confesso que eu faço uma meia-culpa aqui, porque meus primeiros 4 álbuns, eu infelizmente não escrevi no Grammy. Então eu tô com 25 anos de caminhada profissional, dedicada à música, abandonei todos os trabalhos que eu tinha para viver de música, né, estudar 100%, é uma carreira que... Eu sou instrumentista, sou compositor, sou cantor, toco viola, violão de aço. Então, assim, o dia, para mim, sabe, é muito pequeno perto do que eu tenho que fazer. E ainda também tive a honra de trabalhar como ator. Então, eu ganhei 12 prêmios musicais. Quando você tem prêmios como esse, indicações como essa, acho que o meu maior prêmio foi ano passado, 2024, que eu ganhei o prêmio da música, que é o prêmio que meu pai ganhou, prêmio Sharp em 91. Então, quando você consegue, de fato, alguns prêmios, isso valida muito sua carreira, ainda mais quando você é filho de uma lenda e a todo instante as pessoas duvidam de você. Pantanal mesmo, né? As pessoas acham que eu entrei na novela porque eu sou filho do Almir. E não, eu fiz o teste, eu mandei material, eu estudei como não houvesse amanhã para fazer. Porque na hora que você vai fazer um show, não é seu pai tocando, né? Então as pessoas acho que a melhor maneira de as pessoas assistirem meu trabalho não é nem só ouvir o disco, porque hoje em dia as pessoas sabem que existem 1000 recursos, né, tecnológicos, as pessoas podem cantar desafinado e a pessoa vai lá e afina. Você pode contratar um produtor que faz todo o seu trabalho como artista, e você só grava uma voz lá e tem um álbum. No meu caso, não. Eu coloco a mão na massa em todos os sentidos. Eu componho, eu arranjo, eu produzo meus trabalhos, eu cuido de cada peça que vai gravar, cada, né, instrumento que grava ali. Então eu acho que é muito bacana essa expressão, acho que cada um tem seu cada um em relação a isso, né, ser Nepo Baby. Eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai, mas, nossa, se vocês soubessem a intimidade, é a realidade
muito instrumentista, cantor, compositor e produtor musical e também ator, você vê que o dia não fecha, né, com 24 horas. Né? Realmente é insana a nossa correria perto do que as pessoas podem imaginar. Nós acreditamos, imaginamos, e o Campineiro vai ter oportunidade de ver o resultado de toda essa correria no próximo sábado com o show Pai e Filho no palco do Royal Palm Hall com Almir Sater e Gabriel Sater, dia 11 de outubro agora aqui em Campinas. Gabriel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Seja muito bem-vindo a Campinas no próximo final de semana. Espaço sempre aberto para você, para o Almir Sater e para a música brasileira aqui no Manhã Bandeirantes. Um grande abraço e sucesso para vocês. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Heitor, obrigado ao seu público maravilhoso e Rádio Bandeirantes pelo espaço. 10h48. O Gabriel tocou num ponto interessante, viu, Nath, sobre regravações de clássicos antigos. Existem muitas músicas que a gente recebe e não sabia que eram também regravações. E que às vezes é a melhor forma de você apresentar de fato para um público que não teria acesso àquele material. Isso vale, por exemplo, desde Whitney Houston com a clássica música do Guarda-Costas, que era uma regravação, até, por exemplo, o Maracatu Atômico, que eu fui descobrir agora, pesquisando sobre o tema por conta do enredo da Grande Rio, que não é uma música original do grupo Nação Zumbi, mas sim de George Maltner, lá dos anos 70. Então, são artes, poesias, músicas que são muito marcantes para uma época e que, às vezes, para chegar a uma nova geração, é preciso que a garotada daquele momento converse com a garotada daquele momento. Que a pessoa dialogue com a própria faixa etária. Isso eu acho muito interessante de se discutir, porque às vezes existe assim, sabe, torce um pouco o nariz de que, não é legal você regravar. Mas muita gente conheceu, por exemplo, a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, por Caetano Veloso. Essa música é lá dos anos 70, de Fernando Mendes. Nossa. Muita gente conheceu a música Eva pela banda Eva, mas ela é originalmente italiana, dos anos 80, regravada pela banda brasileira Rádio Táxi. Então, música boa, filme bom, história boa, tem que ser relançada, tem que ter um público novo se apaixonando por aquilo que um dia foi também motivo de uma geração toda se encantar. Mas tem que ser bem feita, não adianta estragar a música que já tem o seu sucesso, porque daí aí as coisas não funcionam bem. E no meio sertanejo tem sido uma maneira de posicionar novos artistas. Então, esses novos artistas regravam algumas canções que são muito populares, e aí dessa maneira eles ficam conhecidos, e aí sim eles lançam músicas autorais. Então também é uma estratégia, mas claro, tem que ser bem regravada, para também não ser uma coisa que você fica olhando e fala, duvidoso. Tem que ser como se fosse uma homenagem mesmo, né? Isso vale para filme também. Por exemplo, Nasce Uma Estrela, que é um filme premiado agora em 2018 com Oscar e merecidamente, já é a terceira versão desse mesmo filme. Então veja como a história ela vai sendo reproduzida, adaptada para as novas gerações, para os novos tempos, e quando bem contada, se a história é boa, ela se segura. Se a letra da música é boa, ela se sustenta. Se o livro é bom, ele passa de geração para geração. O problema é que hoje em dia está difícil ter arte que dure mais do que o tempo de um Reels, dure mais do que o tempo de um TikTok. Em 15 segundos, a música já tem que acontecer. Introdução, refrão, mensagem e vai para a próxima. Isso é algo que realmente espero não dure tanto na nossa cultura. 10h51, rápido intervalo. Na volta, vamos destrinchar o que está acontecendo na Câmara Municipal de Campinas com um pedido de abertura de mais uma comissão processante e com o Ministério Público agora de olho nas emendas impositivas dos vereadores. A gente vai explicar direitinho que história é essa ainda hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Departamento de Estradas e Rodagens começou a operar nesta terça-feira novos radares em rodovias estaduais aqui da região de Campinas. Os aparelhos entraram em funcionamento à meia-noite e já estão multando motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade. Os equipamentos foram instalados nas vias SP-135, na estrada de Tupi, com 5 radares entre Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. Na SP-151, com um radar em Limeira. Na SP-304, na rodovia Luiz de Queiroz, com 2 radares em Piracicaba e 1 em Americana. E na SP-306, com um radar em Santa Bárbara do Oeste. Os limites de velocidade variam entre 60 e 80 km por hora. A ação faz parte de um contrato que prevê a instalação de 649 radares em rodovias estaduais não concedidas. Os locais foram escolhidos com base no histórico de acidentes e no excesso de velocidade. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, a medida busca aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes. Todos os pontos estão sinalizados com os limites de velocidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí o Conexão Revenda Interior Paulista 2025, o primeiro grande evento voltado aos postos de combustíveis do interior. Serão 2 dias de conteúdo intenso, com palestras, painéis, soluções práticas e feira de negócios com os grandes players do mercado. Dias 30 e 31 de outubro, no Expo Dom Pedro em Campinas. Acesse em conexãorevendapaulista.com.br. Realização Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Apoio Sicredi, gente que coopera, cresce. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 56 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Vamos entrar nos assuntos políticos agora que marcam também as últimas horas. Primeiro, Nath Luquezzi, com uma informação ligada às emendas parlamentares. Você ouviu durante os nossos intervalos o Daniel Rosa trazendo uma informação nesse sentido que a gente vai esmiuçar, detalhar um pouco mais com a jornalista Nath Luquezzi. A Prefeitura de Campinas, então, suspendeu a execução de todas as emendas impositivas previstas ao Hospital Irmandade de Misericórdia, com exceção das relacionadas à assistência direta à população, depois de uma denúncia feita ao Ministério Público sobre um suposto esquema de rachadinha. A instituição teria recebido cerca de 25 milhões de reais entre 2024 e 2025
através dessas emendas. A denúncia anônima foi registrada por um funcionário da Câmara Municipal de Campinas. Segundo o relato, foi estabelecida uma espécie de rachadinha para que os vereadores recebessem parte dos recursos destinados à entidade de saúde, com pagamento de percentuais variando de 10% a 20% do valor repassado por meio dessas emendas. A denúncia aponta ainda que a Irmandade recebeu quase 12 milhões de reais em 2024 e mais de 13 milhões de reais em 2025. Essas quantias consideradas desproporcionais em comparação às enviadas a outros hospitais conveniados ao SUS. Já a Câmara Municipal de Campinas informou que as emendas impositivas foram aprovadas no final de 2021 e passaram efetivamente a valer a partir do orçamento do ano de 2023. A regra permite que os vereadores destinem 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos, obras e serviços, com a obrigação de a Prefeitura executá-las. Entre as providências iniciais, o promotor de justiça Daniel Zulian exigiu cópia de todas as emendas parlamentares impositivas executadas e efetivadas destinadas à Irmandade de Misericórdia de Campinas nos anos de 2024 e 2025. Ele pediu também informações comparativas dos valores globais disponibilizados no mesmo período, via emendas impositivas a todas as entidades conveniadas no município para atendimento via SUS, além também da especificação dos valores destinados por cada vereador a essa entidade. Já a Secretaria de Saúde informou que acatou a recomendação do Ministério Público realizada na última quinta-feira, dia 2 de outubro, e suspendeu por 30 dias na última sexta-feira, dia 3 de outubro, a execução de todas as emendas impositivas previstas à Irmandade de Misericórdia de Campinas, com exceção das que são relacionadas à assistência direta à população. A Prefeitura informou também que vai enviar ao Ministério Público todas essas informações solicitadas. São 10 horas e 59 minutos. A gente tem acompanhado nos últimos dias a história dos ativistas brasileiros de uma flotilha, incluindo a vereadora de Campinas, Mariana Conte, do PSOL, que navegavam rumo à faixa de Gaza quando foram interceptados por tropas israelenses. O governo deportou nesta manhã ativistas brasileiros que estavam nesse grupo. A informação foi divulgada inicialmente pelo governo da Jordânia, que recebeu os deportados, e ela foi confirmada agora há pouco pelo governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia afirmou em um comunicado pouco antes das 5 da manhã, pelo horário de Brasília, que recebeu 131 ativistas deportados de Israel, incluindo brasileiros. A sueca Greta Thunberg estava entre os ativistas da flotilha, mas foi deportada por Israel em um outro grupo ontem, segunda-feira. O Itamaraty confirmou que os 13 brasileiros que estavam detidos em uma prisão israelense, entre eles a deputada federal Luziane Lins, do PT do Ceará, foram deportados e estão sendo levados a Amman, capital da Jordânia, em um veículo providenciado pela Embaixada Brasileira. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ativistas brasileiros, até a última atualização do governo federal. Também não se sabe ainda se os brasileiros já voltarão para cá nesta terça ou se voltarão juntos. Uma foto foi divulgada do grupo de ativistas após a deportação. E a vereadora Mariana Conte está nessa imagem. Está bem ao centro da imagem, com o braço esquerdo com o punho erguido. Está todo mundo na foto com um sorriso e com a expectativa de voltar o quanto antes para casa. Nas redes sociais da vereadora Mariana Conte, a informação publicada 13 horas atrás é a mais recente. Ativistas sequestrados por Israel vão retornar ao Brasil. A Embaixada Brasileira informa que os ativistas brasileiros sequestrados serão levados à Jordânia nas próximas horas e de lá voltarão ao Brasil. Essa primeira etapa já aconteceu. Eles já estão no território da Jordânia. A Jordânia afirmou que facilitou a travessia junto ao governo de Israel e prestou toda a assistência necessária aos ativistas deportados. Havia um total de 15 pessoas no grupo de brasileiros. Um deles não foi detido porque estava em um barco diferente dos outros. Isso não estava previsto para passar na zona de alto risco determinada por Israel. Dos 14 que foram presos,
Um é argentino que reside no Brasil e já havia sido deportado, chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro. Então, expectativa pela volta da vereadora Mariana Conte, se não nesta terça-feira, no máximo amanhã, ela agora em segurança no território da Jordânia. Paralelo a isso, existe a política local e existem as rivalidades locais. Nesta terça-feira, hoje ainda, o vereador Nelson Ossiri, do PSD, promete protocolar uma comissão processante, que é um pedido de cassação por parte da Câmara Municipal, entendendo que há um descumprimento de decoro parlamentar por parte da vereadora que se licenciou das atividades como representante do Legislativo Campineiro para embarcar nessa missão humanitária. Um vereador já demonstrou apoio explícito pelas redes sociais e no próprio plenário da Câmara. O vereador Vini Oliveira, vereador que foi o segundo mais votado em Campinas e que colocou nas redes sociais algumas postagens falando sobre o pedido de comissão processante, que ele já disse abertamente que é favorável, que ele entende que é preciso cassar o mandato da vereadora, e ele colocou uma outra publicação afirmando o seguinte: drogas são encontradas em flotilha com a vereadora de Campinas, Mariana Conte, que tentava chegar a Gaza. Ele coloca um vídeo compartilhado de uma autoridade israelense e o texto: zero medicamentos, zero alimentos, apenas propaganda, sem nada para ajudar quem realmente precisa. Mais uma vez, a encenação fala mais alto do que a solidariedade. Essa postagem gerou mais revolta para a bancada do PSOL, do PT, simbolicamente do PCdoB, no caso não representada pelo vereador Gustavo Peta, mas citado ele também, do que a própria abertura da comissão processante em si. Ontem, no início das atividades, 4 vereadores utilizaram o tempo de tribuna e fizeram questão de estar juntos, dividindo o tempo ali para que o assunto fosse colocado em público. A vereadora Guida Calisto foi a primeira, ela que é do PT, a responder à publicação de Vini Oliveira e, de certa forma, dizer que essa rivalidade ganharia um outro tom, um outro contorno a partir também dessas posturas. Vamos, então, contextualizar a sessão da Câmara, colocar você dentro do Parlamento de Campinas, primeiro com a fala da vereadora Guida Calisto. Quero repudiar com todas as minhas forças vereadores dessa casa que estão fazendo publicação em rede social, colocando esses ativistas que estão lutando, levando remédio, levando medicação, levando remédio, alimentação para pessoas que estão morrendo, mulheres e crianças, dizerem que estavam levando drogas nas suas embarcações. O mesmo vereador que já usou sua rede social para abordar várias mentiras. Dizer, por exemplo, que o seu carro foi abordado com tiros. Até agora a gente não viu isso. Mais um desses fanfarrão. Mais um desses que nos envergonha dentro dessa casa. E eu quero repudiar com todas as minhas forças a atuação desse vereador. Desse vereador que destila ódio. E colocar aqui para os nossos colegas que estão aqui. Esse tipo de atuação de vereador atinge todo mundo dessa casa. Hoje tem muita gente quieta, porque está achando que vai afetar só a bancada esquerda. Mas vocês sabem que não. Vocês sabem que lá no território, o que está acontecendo é um estrago. É um estrago com mentira, com fake news. E nós não vamos aceitar esse tipo de tratamento com nenhum vereador, com nenhuma vereadora dessa casa. Porque está assemelhando como se fosse traficantes internacionais. É isso que esse vereador está fazendo. E como a gente tem que dar nome aos bois, eu sou daquela que defende que tem que dar os nomes aos bois,
Esse vereador hoje que eu estou citando, além que tem mais 2 também que não estão aqui hoje, só vem para fazer tumulto, quando vem, só para fazer tumulto. Mas hoje eles não estão aqui, não vou citá-los. Mas eu vou citar o vereador Vini, que está usando suas redes sociais vergonhosamente para atacar a vereadora Mariana Conte, por pura vingança. Pura vingança. Porque elemento de materialidade ele não tem. Só tem ódio, vingança. Que pena que um vereador jovem se presta a esse papel. Essa a vereadora Guida Calisto, do PT, falando sobre as publicações de Vini Oliveira, vereador do Cidadania, nas redes sociais. Israel interceptou 40 embarcações que faziam parte da flotilha, a Global Summit Flotilha, com ativistas que diziam estar levando ajuda humanitária a Gaza, incluindo a vereadora Mariana Conte. A embarcação interceptada na sexta-feira, com a missão de chegar com alimentos e medicamentos aos civis em Gaza, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, seria apenas um pretexto. O porta-voz afirmou ter inspecionado as embarcações e um dos maiores navios da flotilha não havia um mantimento sequer para ser distribuído. As dependências estariam vazias, afirmando Israel, oficialmente o governo de Israel, que o mesmo ocorria com o restante dos barcos. Agora, não encontrei nenhuma outra publicação falando sobre droga, a não ser a própria postagem do vereador Vini Oliveira. Se alguém tiver informações de que Israel afirmou ter droga na flotilha humanitária, pode nos enviar, por favor, pelo WhatsApp 19971021493. Estou procurando onde é a fonte dessa informação da presença de drogas dentro da flotilha. O que o governo de Israel afirmou é que o que tinha ali de mantimento não daria conta sequer de alimentar as pessoas que estavam na embarcação, quanto mais chegar a pessoas que estavam passando fome. O vereador Vini Oliveira respondeu. Outros parlamentares da esquerda também falaram, a gente vai contextualizar daqui a pouco num segundo momento, mas depois desse dedo na cara de Guida Calisto, foi a vez de Vini Oliveira responder, ele que é o parlamentar do Cidadania e que tem sido mais atuante contra a presença de Mariana Conte no Oriente Médio. Gostaria aqui de me dirigir à bancada da esquerda que subiu aqui, do mesmo jeito que na Unicamp a vereadora Mariana disse para centenas de pessoas que iria para o pau comigo, que aqui nesta tribuna a vereadora Fernanda disse que eu sou agressor de funcionários públicos, que a vereadora Guida me chamou de franguinho. Eu vou entrar com várias representações também, então, na comissão de ética, porque pau que dá em Chico também dá em Francisco. E, vereadora Guida, já que vocês me intitulam de várias coisas, a senhora é no mínimo uma forasteira no que se diz a cidade de Campinas. A senhora nem é daqui primeiro, a senhora é de Santos. Agora, nada contra, porque eu também sou santista. Vou até pedir aqui para que nós tenhamos uma sessão da Câmara lá em Santos, para a senhora se sentir em casa. E é o seguinte, estive nas publicações da vereadora Mariana Conte e eu escrevi o seguinte em uma publicação da vereadora Mariana Conte, há 5 dias atrás: temos ideologias opostas, mas desejo que você volte bem e com saúde para o Brasil. Deus te abençoe. No vídeo que vocês falam que eu menti, que eu falei que a vereadora estava com drogas, eu acho que faltou um pouco de interpretação da parte de vocês. Primeiro porque no título eu coloco o seguinte: drogas são encontradas em flotilha com a vereadora Mariana de Campinas, não com a vereadora Mariana de Campinas na flotilha. E ainda, na legenda, na flotilha estava a vereadora, mas por hora não podemos afirmar que a mesma se encontrava com esse narcótico suspeito, pois não houve envolvimento dela nas apreensões. Ainda não se sabe se era o navio em que a vereadora estava presente ou outra embarcação da flotilha, deixando claro que os materiais estavam na flotilha, não com a vereadora, para não surgir dupla interpretação. Eu acho que vocês ou não leram a postagem, ou vocês estão aqui fazendo de maldade. Eu tenho certeza que vocês estão aqui fazendo de maldade. Pode me chamar de covarde,
Eu represento fielmente os interesses da população de Campinas, que me confiou o mandato que exerço com seriedade e dedicação. E hoje eu abordo uma questão que transcende ideologias. É muito bem deixar isso claro para a população, que transcende ideologias partidárias e atinge diretamente a confiança do cidadão em suas instituições. A ausência prolongada de uma vereadora eleita para representar nossa cidade. Campinas, que elegeu 33 vereadores para o atual mandato. No entanto, há mais de 30 dias, um dos mandatos se encontra sem exercício pleno de suas funções. Ex-vereador Paulo Búfalo, embora tenha solicitado licença e não receba salário durante esse período, é importante ressaltar que os custos operacionais do gabinete, incluindo salário de assessores e demais despesas administrativas, continuam sendo custeados com recursos públicos. E cada centavo desse recurso provém dos impostos pagos pelo povo campineiro e deve ser utilizado com responsabilidade. Esse, o vereador Vini Oliveira, numa das respostas, a sequência foi longa, eles ficaram muito tempo debatendo, inclusive fora dos microfones. O vereador presidente da Câmara, Luiz Rossini, fez questão de fazer um esclarecimento técnico a respeito da posição da vereadora Mariana Conte e se ela está legalmente ausente ou não da casa. A título de esclarecimento, eu gostaria de informar que a vereadora Mariana Conte está licenciada legalmente, atendendo ao que dispõe tanto a lei orgânica do município quanto o nosso regimento. Nesse período de licença particular, ela não está recebendo vencimento e também não pode praticar atos como vereador, fazer indicação, requerimento, mas o seu gabinete continua funcionando, como já houve outros casos. Então, a situação dela, do ponto de vista legal, está toda em ordem. O vereador Nelson Osseri, do PSD, logo na sequência, pontuou que pretende, nesta terça-feira, apresentar um pedido de abertura de comissão processante. Um pedido de impeachment, portanto. A situação é a seguinte. Depois do vereador, presidente da Câmara, Luiz Rossini, esclarecer que ela está legalmente afastada, o colega de Câmara, Nelson Osseri, o vereador do PSD, afirmou que existe um outro ponto a ser debatido, a questão ética, o decoro parlamentar. E esse será, segundo ele, o principal argumento para pedir a cassação de Mariana Conte. O mandato e suas prerrogativas permanecem. O parlamentar continua sendo vereadora, com dever de zelar pela dignidade do cargo dentro e fora da Câmara. O Código de Ética e o Regimento Interno estabelece que a quebra de decoro pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive fora do exercício direto das funções. O ato questionado decorre diretamente da posição de vereadora e afeta a imagem do Legislativo. Então, vereadora Guida, não é o vereador Vini que está manchando a casa, a imagem dessa casa. Com todo respeito, quem está manchando a casa é a vereadora Mariana Conte, que mal resolve problemas da nossa cidade, que é uma metrópole, é a única metrópole que não é capital, e está querendo resolver a guerra lá no Oriente Médio. Então essa mascote do Hamas, ela que volte logo aqui, enquanto há tempo, porque senão nós vamos ter que pedir para casa e até Gaza notificar ela, porque a CP vai ser apresentada assim amanhã. A função pública exige responsabilidade contínua. Licença não é salvo-conduto para condutas incompatíveis com a ética parlamentar. Então tudo isso está no Código de Ética e isso é um dos motivos principais para vereadores estar recebendo uma comissão processante. Esse um dos trechos do vereador Nelson Osseri, que também, por exemplo, acusou o PT, os partidos de esquerda, de quando querem fazer alguma abertura de comissão processante, usar alguém. E ele disse, eu sou sujeito homem para eu mesmo dar a cara e falar que sou eu quem estou apresentando esse projeto, esse pedido de comissão processante. Teve uma outra resposta da vereadora Fernanda Souto, do PSOL, o mesmo partido de Mariana Conte, que ela cita a situação de momento da colega parlamentar e ela trata o caso como uma vingança pessoal.
O vereador Vini Oliveira, que aliás se apresenta como o vereador mais votado de Campinas, que ele teve 11.423 votos, não foi o mais votado, ele foi o segundo mais votado de Campinas. A mais votada foi a própria Mariana Conte, com 14.356 votos. A vereadora Fernanda Souto acredita que isso tudo seja uma vingança por conta da comissão processante do início do ano contra o vereador Vini Oliveira, em que Mariana Conte foi a presidente e a única a votar a favor da cassação do parlamentar. E esse foi também mais um motivo para os ânimos se exaltarem na Câmara. Israel, de forma criminosa, interceptou a flotilha em águas internacionais, contra toda a legislação do direito internacional, sequestrou mais de 40 ativistas da flotilha, incluindo a nossa companheira de bancada, vereadora Mariana Conte, e a deputada federal Luiziane Lins, do PT, companheiras de muita coragem, muita combatividade. Sequestrou os ativistas da flotilha e encarcerou numa prisão no meio do deserto, sem possibilidade de acesso da embaixada brasileira em Israel, sem possibilidade de comunicação com as famílias, com as autoridades brasileiras, e nós ficamos sabendo, por meio da mídia internacional, que os prisioneiros ficaram mais de 48 horas sem ter acesso à água, no chão, muitos apanhando lá dentro, sofrendo também tortura lá dentro. E aí eu quero repudiar a postura do vereador Vini Oliveira, que é um moleque que foi nas suas redes sociais disseminar mentiras sobre a flotilha, dizer que a flotilha estava carregando drogas. Isso é uma vergonha que um vereador dessa casa, nesse momento que está sendo exposto os horrores do que acontece na faixa de Gaza, um vereadorzinho covarde como o Vini Oliveira, use as suas redes sociais e o seu poder de comunicação para disseminar mentiras sobre os ativistas que estão fazendo de tudo para furar esse bloqueio criminoso em Gaza. E quero repudiar também esse vereador que canta de galo nas redes sociais, mas que nós vimos aqui nessa casa chorar feito uma criança quando quase foi cassado, justamente por se comportar dessa maneira nas redes sociais. Que não aprendeu, aparentemente, não aprendeu com o seu erro. E agora, nós vamos protocolar, enquanto bancada da oposição, bancada de esquerda nessa casa, eu, vereadora Guida Calisto, vereadora Paola Miguel, vereador Wagner Romão e vereador Gustavo Peta, uma representação na Corregedoria da Câmara por infração ético-parlamentar do vereador Vini Oliveira. E espero, sinceramente, que todos os vereadores dessa casa que condenam o crime de genocídio apoiem essa representação, levem a fundo essa representação e também se posicionem no sentido de garantir o retorno da nossa companheira Mariana Conte com segurança. Essa a vereadora Fernanda Souto, do PSOL, falando a respeito de uma outra ação que será tomada, dessa vez contra o vereador Vini Oliveira. Vou trazer uma opinião aqui a respeito desse assunto, separando por partes. Primeiro, a publicação do vereador Vini Oliveira, sim, gera confusão e o texto é colocado de uma maneira que insinua que a vereadora Mariana Conte poderia estar numa embarcação carregada com drogas. Texto publicado por ele diz: drogas são encontradas em flotilha com a vereadora de Campinas. Depois ele disse que não, estava numa flotilha, mas eu não disse que ela estava na mesma flotilha, nem que a droga estava com ela. O texto gera sim essa confusão. Texto esse que eu repito, eu só encontro essa informação no Instagram vini.campinas. Não vejo de nenhum outro veículo, seja brasileiro, internacional, seja um veículo de direita, de esquerda, assumidamente, ideologicamente de algum lado. Não encontrei em nenhuma outra fonte essa notícia publicada pelo vereador Vini Oliveira. Ponto. Quanto ao processo de cassação, eu mantenho a mesma opinião que eu tinha no início do ano contra o próprio Vini Oliveira, que eu achava um exagero e eu não gosto da ideia de você cassar um parlamentar democraticamente eleito. Acho que a atitude do vereador lá em janeiro, no dia 1º, já disse na época, mas vou reforçar.
aquela atitude foi uma atitude infantil, mas não o suficiente para se cassar um mandato de um parlamentar por um dia e uma pessoa que foi muito votada, mais de 11 mil pessoas no caso de Vini Oliveira. O mesmo se aplica para a vereadora Mariana Conte. Se a situação dela junto à Câmara está regularizada, se faz parte do protocolo você se ausentar e por isso não receber salários e nem poder atividade nenhuma ser exercida, então ela não pode, à distância, apresentar um projeto de lei, votar em algum projeto. Se isso está dentro do regimento, se isso está sendo cumprido, quem tem que dizer se ela foi correta ou não ao ir para a faixa de Gaza é o eleitor da vereadora Mariana Conte. São aqueles que depositaram nela confiança para ela legislar e fiscalizar Campinas. Os mais de 14 mil eleitores que podem dar uma resposta para ela já no ano que vem, tem muita cara dela ser candidata a deputada estadual ou federal, ou na próxima eleição para vereadora. Ponto. Ela está dentro de um regimento. Quebra de ética é apresentada pelo vereador Nelson Ossiri. Qual a quebra de decoro parlamentar? Exatamente, eu não consegui entender. Ele pode achar um absurdo a posição dela, mas dizer que não está sendo cumprido o regimento me parece mais uma forçação de barra para caçar uma vereadora democraticamente eleita. Forçação igual àquela que passou o vereador Vini Oliveira, o que mostra que a política muito mais é feita pelo dedo na cara, pela vingança, pelo sentimento de esse lugar é meu e eu não quero você aqui, do que realmente por algum tipo de coerência, do que realmente por algum tipo de ponderação. Então você não consegue equilibrar ideias e debatê-las, porque mais importante do que isso é o caçar o seu mandato. Não gosto desse jogo, eu como cidadão, como eleitor, de um jogo que usa uma prerrogativa aqui, um pedido de cassação ali, para intimidar, para diminuir a voz, para tentar criar um ambiente que não faz o Legislativo de Campinas andar. Nós temos problemas muito sérios em Campinas para resolver. Nossos parlamentares adoram mudar o foco para a política nacional, para a política internacional, mas se a viagem de Mariana Conte está dentro do regimento interno, dentro do cumprimento da lei e mantendo aquilo que se espera, que é suspensão dos salários nesse período, eu repito, quem tem que decidir, julgar se ela está correta ou não, é o eleitor dela. Todo cidadão tem direito a opinar, mas caçar um mandato parlamentar por conta disso não tem cara de ser algo em fatos, mas sim em algo estritamente ideológico. 11h25, mas nem só de faixa de Gaza vive a Câmara de Campinas. Estamos numa fase em que o metanol é assunto. E isso também foi motivo de projeto de lei que a Nath Luquezzi conta para você. É um substitutivo total a um projeto de lei e a proposta determina a notificação compulsória imediata em até 24 horas de todos os atendimentos por intoxicação por metanol em unidades de saúde públicas e privadas do município. Esse substitutivo atende à necessidade de políticas públicas depois dos registros recentes de contaminação por metanol, inclusive ocorrências de óbitos no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Os registros acenderam então o alerta de autoridades sanitárias e reforçaram a necessidade de rastreabilidade rápida para então proteger a população e coibir práticas criminosas. Pelo projeto, as notificações devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde e registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A Secretaria e o Ciatox Campinas, da Unicamp, ficam responsáveis por emitir, então, orientações técnicas sobre notificação, tratamento e investigação epidemiológica, além de realizar ações de comunicação e saúde para, então, evidenciar os riscos da ingestão de metanol. O texto também determina que confirmada a intoxicação exógena por metanol, as unidades de atendimento acionem os órgãos de segurança pública para que haja investigação criminal, com possível atuação articulada de PROCON e ANP em situações pertinentes. O descumprimento da lei sujeita o infrator a sanções administrativas. 11h26, opiniões divididas. Vou pincelar aqui uma de cada lado, agradecendo ao Leonardo, final do telefone 8047.
Ele escreve que, independente de votar ou não na vereadora Mariana Conte, ela foi eleita para representar Campinas e ela tem que trabalhar pela cidade e não por algo que ela acredita que esteja acontecendo lá sem ter conhecimento. Obrigado, Leonardo, pela mensagem. A participação também do Vitor Evangelista, do Santa Genebra. Bom dia, Fredo. Bom dia, Nath. Bom dia. É muita cara de pau do vereador Vini Oliveira. Ele levianamente insinua o envolvimento com drogas porque não pode afirmar esse absurdo e, portanto, responder por isso. Ainda bem que temos mulheres combativas na Câmara contra esse tipo de política suja. Opiniões aqui, portanto, dos nossos ouvintes sobre esse assunto que ainda vai render muito daqui para frente. Deixa eu dar um recado para você nessa reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Você que nos acompanha todos os dias, você que está chegando agora na nossa programação, todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, que ainda imprime pedidos, que usa carimbos, assinatura tudo a caneta, tudo feito à mão. O Celso vivia exatamente isso na Neosense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo, muito papel desperdiçado. Agora, com o WK Radar, tudo mudou. O Celso foi apresentado ao WK Radar pela Inovar ASC e são muitas as soluções. Hoje o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos, todos os documentos digitais na palma da mão. Não tem mais pedidos físicos. Está economizando já, caindo pela metade o consumo de papel na empresa e vai economizar ainda mais. Quer sair da era do papel assim como o Celso, assim como a Neosense? Então você precisa conhecer o WK Radar. Com o WK Radar você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número que eu vou te passar. O DDD é 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, daqui a pouco tem Band Mulher na tela da Band Mais TV. Você comanda o programa com a companhia da Lari Lopes, com todo o timaço do Grupo Bandeirantes. Hoje com quais atrações? A gente vai falar daquela pessoa que come muito pouco, mas mesmo assim não consegue emagrecer. Isso tem uma explicação. A gente vai trazer uma especialista para falar sobre isso. E Dia das Crianças chegando, por que não fazer um presente, um artesanato junto com o seu pequeno, com a sua pequena? Então hoje teremos artesanato. Você tem habilidades artísticas, manuais? Zero, não sei nem também. desenhar o homem palito. Menos 0 aí, menos 2. Pois é, mas hoje a gente vai testar essas habilidades manuais à 1h30 da tarde no Band Mulher. Ontem degustou um saboroso risoto, hoje vai mostrar o artesanato. Isso. Nath Luquezzi demonstrando Artista, né? talentos também na tela da Band. Até amanhã, Nath. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, acompanhado de perto pelo Edson Freitas e com a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um grande abraço, vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo